Ah, o quadrado mágico contra o América. Nossa, aquele quadrado mágico, é que esse cara joga. Então aí, ó, os caras jogaram ontem. Uma questão de atropelamento. O Gabigol ainda perdeu um pênalti. Aliás, o goleiro foi bem demais, né? Porque o Chapecó já tem um finalista a Copa do Brasil. Ah, é? Tem isso? Não, já tem um finalista. É o Flamengo. Um finalista da Copa do Brasil é o Flamengo. Depois de tudo que aconteceu em campo. Eu também estranhei, Zinho. Não tem que jogar mais, não? Não acredito. O cara fala que tem que... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um Vigínia sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu, dominou, massacrou. Poderia ter sido mais de 2, 3 ou 4 gols, dependendo da situação, né? Flamengo, mas esse placar de 2-0, o Flamengo encaminhou sua classificação para a final da Copa do Brasil, né? Então, é um placar, uma boa vantagem para o jogo de volta. E o próprio Renato Gaúcho, na sua entrevista coletiva após o jogo, ele já reconhece, vamos dizer assim, né, que é difícil do Grêmio para sair. Possivelmente ele já deve nem dar tanta importância para o jogo da volta, né, dependendo de como ficar a situação dele no Brasileirão. Então é aquilo. Flamengo encaminha a classificação, jogou bem, melhor jogo do Flamengo na era Sampaoli. E é aquilo. O que o Wesley jogou foi o melhor jogo do Flamengo, o melhor jogo do Wesley. Filipe Luís, um gênio com a bola nos pés. E é aquilo. Uma partida para reconhecer que o Flamengo ele poderia jogar assim sempre, né? Mas nem todos os jogos são jogos de Copa, né? Bora para mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e tamo junto aí. Crédito e ESPN no Brasil. Vambora! Bordeaux. Eu também acho. É só uma... Então é o seguinte... Homenagem ao presidente. É homenagem ao Mauro Naves, minha camisa. Isso. Não tá... Não, em comparação de time, comparação de elenco, não tem comparação. Não tem comparação. Eu nem acho, como algumas pessoas, alguns torcedores do Flamengo, de que o Flamengo escolhe jogo para jogar. Não é isso. Não é isso. É que um jogo decisivo, um jogo de mata-mata, tem uma conotação diferente no jogo de meio de tabela, do jogo do primeiro colocado, do jogo do terceiro colocado contra o Lanterna. Tem que ter a mesma aplicação? Tem, mas é difícil, a gente tem que compreender isso. Foi o jogo do Flamengo contra o América Mineiro. Agora, ontem era a Vera, ontem tinha que ser. O quadrado mágico contra o América. Nossa, aquele quadrado mágico, é que esse cara joga. Então aí, ó, os caras jogaram ontem. Uma questão de atropelamento. O Gabigol ainda perdeu um pênalti. Aliás, o goleiro foi bem demais, né? Porque o Chapecó fica parado e o Gabigol não sabe onde que ele vai. Não sabe onde que ele vai. Bateu mal. Aí o Gabriel foi lá e tirou a bola. Méritos para ele como grande goleiro, que eu acho que é um grande goleiro. Olha lá, Djalma, ó, Djalma, olha que BO que foi isso aí. Djalminha estava comentando esse lance agora há pouco aqui. O Mauro também. O Mauro tá cheio de sinais aqui, daqui a pouco ele vai explicar. Eu tô achando aqui, entendeu? Tá assim, eu não percebi direito o que aconteceu, mas esse lance depois a gente vai ver. Só para dizer mais uma coisa para vocês. Já tem um finalista a Copa do Brasil. Ah, é? Tem isso? Não, já tem um finalista. É o Flamengo. Um finalista da Copa do Brasil é o Flamengo. Depois de tudo que aconteceu em campo. Eu também estranhei, Zinho. Não tem que jogar mais, não? Não acredito. O cara fala que tem que jogar, Zinho. Ô, presidente. Aí, presidente. Tá vendo? Já pode tocar o hino? Pode tocar. Calma esse negócio de hino. O Pascoal não gosta. Eu não falei de tocar hino, porque hino dá ingresia, time de meio de campeonato brasileiro, essas coisas. Eu não gosto dessas coisas. Mas já tá na final, já acabou o jogo, acabou tudo. Zinho, a Copa do Brasil já tem um finalista. E joga de vermelho e preto. Já tem um finalista. Se você pegar o retrospecto do Flamengo contra o Grêmio no Maracanã, vai ficar pior ainda. Isso é uma verdade. A minha visão a respeito disso aí vai ficar pior ainda. Porque não vou levar em consideração, porque você falou dos anos 80. Nos anos 80 era um pouco diferente essa disputa. Nesses últimos jogos, se você pegar no Maracanã, nos últimos anos, o Flamengo deita e rola. E eu não vejo como. Não tem como. Não tem como. Eu esperava tanto... E o Renato falou que se jogar com o time B é a mesma coisa. Não, o Flamengo pode jogar... o time B, então. Gente,
Eu só não vou entrar nas anotações do Mauro aqui, porque o Mauro fez umas anotações que ele vai falar daqui a pouco, que são interessantíssimas. Não são. Interessantíssimas. Pode então, falar. Porque eu já falei para vocês, tem treinador que olha para o banco de reservas e chora. Ele vai, nossa... Aí ontem tinha uma filinha para entrar. Aí ontem, o último que entrou, para ganhar um tempinho, para deixar a bola, o último que entrou foi o Luiz Araújo. Não, mas era bonitinha a filinha, assim, com Pedro, Cebolinha e Alan. Os três esperando ali na pontinha do gramado para entrar. A gente vai falar aqui dessas substituições. Só Mauro Naves? vê quanto é que tem só nos três, quanto custa cada um. O Alan custou 10 milhões de euros. O Cebolinha custou 20 milhões de euros. Foi isso tudo? Foi. E o Palmeiras quis pagar 40 e não venderam o Pedro. É. Dá uma olhada quanto custa isso aí. Para entrar. Não é que tá jogando, é para entrar. Vocês estão percebendo do que a gente está falando? Sabe por quê? Parabéns pro Flamengo. Não, que tem capacidade para fazer isso. Sensacional, Se os outros não têm, problema é dos outros. Isso, sensacional. O problema é dos outros. Se não se organiza, se não tem capacidade para ter 10 milhões para comprar um jogador, parabéns pro Flamengo, para a diretoria do Flamengo. Parabéns. E parabéns pela sua colocação, que também é o que eu penso. Sim. É o que eu penso. Porque explicar futebol, como é que gira a roda no futebol, para quem não é do futebol... É difícil. Não é difícil, é impossível. Porque a pessoa não entende como é que o futebol gira. A pessoa não entende que o investimento no futebol vira conquista, vira melhor time, mais torcida, mais arrecadação, mais premiação com as conquistas. As pessoas... A roda do futebol, ela gira de uma forma que muita gente não entende. E não entendendo, acaba não investindo. E não investindo, enfraquece o time. E aí, enfraquecendo o time, só dá o Flamengo. É, presidente, vou falar um negócio pra você. Esconde o caderninho que tem X9 aí querendo ler suas anotações secretas, presidente. Pois é. Ué, o X9 ontem nem a escalação deu, cara. Quer colar, colégio. O X9 ontem nem a escalação deu, assim. Acho que assim que acabou o programa, a Dani recebeu uma escalação. Mas tinha acabado o nosso programa já, aí chegou a confirmação do Felipe Luiz e tal. Não, o Felipe a gente falou, mas o restante do time chegou faltando 3 minutos. Não, mas a Dani falou ainda, que era com o Felipe Luiz. Mas teve mais uma lá que o meio-campo, não foi? Que deu uma mudada? O Thiago Maia com... na verdade, chegou faltando 4 minutos para acabar o programa aqui. O Felipe Luiz eu já sabia, foi a informação que a gente antecipou aqui ontem no clube, mas a escalação do Thiago Maia ali no meio-campo, ela chegou com o clube acabando. Diga, então, presidente. Boa noite para você, Dani, Djalminha, abençoado. Tá de Bordeaux aí, a camisa me lembra os vinhos aí, não sei porquê. Tem quem goste, viu, Zinho? É isso, parceiro. Você é demais, Pascoal, um abraço enorme. Você tá combinando com a Dani hoje aqui, no tom da cor. Tem vinho que é mais arrochado, assim também, ó. Sempre bom. Um abraço enorme ao fã de esporte. Ela não me dá moral, mas eu dou moral pra ela. Eu gosto verdade. Justiça. Fã de esporte. Ô, Djalma, daqui a pouco é bom você falar que tá só fogo cruzado aqui hoje. Vai, presidente. Não, acho que Zinho, Pascoal já resumiram bastante. O Grêmio teve uns 20 minutos ali para tentar dar uma assustada, com 2 chutes, inclusive perigosos, interessantes. Do Soares, que na minha opinião não foi bem, errou muita bola quando quis tocar de primeira, às vezes precipitado, não sei se é o campo que não ajudava, mas ele errou muitos passes. O Grêmio errou muitos passes. Primeiro aí, o susto que o Soares quis dar, mas ele mostrou muita dedicação, né? Não tem como não falar do quanto que o Soares se entrega, mas não foi uma partida excelente dele, não considerei. Falamos tanto da importância do Vila Sante e tal, ele que estava voltando ontem também, ele teve outra bola. Soares é diferenciado mesmo. Mas o Vila Sante também teve a chance de abrir o placar ali, não abriu. Aí o Soares reclama, pedindo a bola para ele, eu não entendi muito por que não. Vi comentários com os quais concordo, o Soares é excepcional, mas reclama muito dos companheiros também. Não precisa reclamar muito não, Soares, que você entrega a todo mundo, porque ele tem tanta moral, ele é tão grande, que toda hora se ele também abrir a mão reclamando porque a bola não veio para ele, fica chato para os outros. Mas enfim, o Grêmio não foi bem e o Flamengo foi bem demais. O Flamengo só não foi melhor porque não saiu com 3 ou 4, se aproveitando inclusive da saída. O Flamengo não ganhou porque o Kahneman saiu não, o Flamengo ia ganhar o jogo normalmente, com 11 contra 11, o jogo era do Flamengo. Agora, após a saída, poderia ter feito um placar ainda melhor e maior.
O seguinte, Dani, assim, o jogo ele me surpreendeu. Me surpreendeu no sentido em que o Flamengo foi muito superior, né? Jogou muito bem, mas eu esperava mais também desse Grêmio. A facilidade que o Flamengo envolveu o Grêmio teve aquela oportunidade ali no início do jogo, muito em função da falha, né, do Matheus Cunha, e a partir daí só deu o Flamengo dominou, o Grêmio não tinha força para marcar o Flamengo, assim, foi realmente uma exibição excelente do Flamengo. Acho até que poderia fazer mais gols. O Flamengo jogou tão bem ontem que eu acho que jogou até melhor quando estava 11 contra 11 do que quando ficou 11 contra 10. Porque aí quando ficou 11 contra 10 deu aquela relaxada, ficou administrando o jogo, poderia ter feito mais gols, eu acho que já mataria a eliminatória, lógico, vai ser muito difícil para o Grêmio virar isso, mas poderia já fazer 3, 4 e mais tranquilo ainda para o Rio de Janeiro. Mas eu acho que, assim, em todo caso, o Grêmio facilitou, porque o jogo estava 1-0, assim, o Kahneman tinha um amarelo, ele sabia ali que não ia chegar na bola, o jogador vai daquela maneira, assim, foi irresponsável, ele sabia que não ia chegar, então facilitou as coisas para o Flamengo. Felipe ajudou muito na questão de saída de bola sem Gerson, o posicionamento dele em campo. Se tiver que escolher um, Pascoal, eu fico com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é tão inteligente que ele não tentou parar a principal jogada do Flamengo, que é pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique. O que ele fazia? Um passo para dentro. Pascoal, eu gostaria só de saber se esse posicionamento dele... É dele ou é do São Paulo? Eu também gostaria. Eu acho que, assim, ele tem muito entendimento do jogo, porque ele ia ali para o meio de campo e que recebia aquela bola... o meio campo, dava liberdade para os volantes sair. Só gostaria de saber se é uma instrução do treinador ou é iniciativa dele. Essa é uma pergunta muito interessante, mas eu já vi ele fazer isso muitas vezes no Flamengo. Né? Muitas vezes, porque ele não é mais aquele lateral de linha de fundo, lateral submarino, né? Agora é lateral isopor. Como é que é isso? Porque o lateral submarino é toda hora no fundo. Olha lá como é que é o posicionamento dele, lateral isopor, vai no fundo e volta. Olha lá, tá sempre bem posicionado. Entendeu como é que é o negócio? Então é isso aí, ele tá jogando dentro da característica dele. Daqui a pouco ele vai parar de jogar, ele vai virar treinador, porque ele entende demais o jogo. Entende demais, ele enxerga demais. Tanto que dentro do campo, ele, para não obstruir os companheiros, ele só dava um passo para dentro, para arrumar as jogadas. Mas eu não posso não falar do Everton Ribeiro. Também fez uma Eu não posso não falar do debochado, a bola que o debochado deu no segundo gol, entendeu? Domina e passa. Pam, pum. Mas foi assim mesmo, dominou, passou, entrou, o Thiago ainda bate a bola no Bruno, né? Assim, o Bruno é que desloca a bola, porque a bola do Thiago tinha o endereço do Gabigol. Mas o Bruno Alves toca no meio do caminho e engana o goleiro na marcação do segundo gol. Para mim, o Everton Ribeiro jogou uma partida... falou que chutou pro gol. Não foi. Não, o Thiago na entrevista falando assim, eu chutei pro gol, ela entrou e pronto. Gol, chutei no gol. Pro gol ele não chutou, não. Ele foi cruzar, o zagueiro botou para dentro. Agora, não posso esquecer do Everton Ribeiro. Sim. Porque senão, sabe como é que o conselheiro mesmo vai ficar mandando mensagem, vocês não vão falar do Everton Ribeiro. O pessoal do camarote gosta do Everton Ribeiro. O pessoal do camarote ali gosta do Everton Ribeiro. Se tivesse que escolher um. E sem renovar o contrato, ainda tem mais essa, hein? Já está em julho, já pode assinar o pré-contrato com quem quiser, e o Flamengo não se dispôs a conversar com ele. Que jogador esse Everton Ribeiro. Ele joga nos outros 19. Porque no Flamengo ele não está com chance de jogar, né? Mas nos outros 19 do Brasileiro ele joga, se ele não ficar no Flamengo. Ozinho, Felipe Luiz e Everton Ribeiro, para mim são dois jogadores que têm um ponto em comum, é da cabeça para o pé, porque são dois jogadores muito inteligentes e isso ontem contou demais em campo. Sem dúvida. Não é à toa que são líderes do grupo, né? Você vê a influência que eles têm, né? No momento de dificuldade, de pequenas crises, eles estão sempre ali, né? Para chamar a responsabilidade. Num jogo que foi tão bom do Flamengo, é difícil você falar só de um atleta, né? E para mim eu fico muito feliz disso, porque eu gosto de destacar o coletivo sempre. A parte individual, é claro, tem o cara que faz o gol, vai se falar muito do Gabigol, perdeu um pênalti, mas fez um gol. Mas assim, a gente estava falando muito dos desfalques, né? Se a gente for
colocar esses 4 desfalques que você falou, Dani, para mim, os 4 que jogaram no lugar deles foram os melhores do jogo. Se eu tiver que enumerar, Fabrício Bruno no lugar do Davi Luiz, o Thiago Maia no lugar do Pulgar, o Vitor Hugo no lugar do Gerson e o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas. Esses 4 caras, para mim, foram quase que perfeitos no jogo. Tanto a segurança defensiva que eles deram, o Thiago Maia com o Vitor Hugo protegendo, com o Felipe Luiz que vem sempre organizando o jogo e sem a bola já está posicionado numa linha de 4 ali, que dá essa liberdade para o Bruno Henrique, para o Arrascaeta, para o próprio Everton Ribeiro, para o quarteto mágico ficar mais livre para criar. Há uma sustentação desses 4 defensores com os 2 volantes. Encaixou. O que eu falei ontem muito, né? O Grêmio tem que competir, tirar a bola do Flamengo. Teve um momento do jogo, 70% de posse de bola foi do Flamengo. É um absurdo, né? Dentro do jogo, você está 70% com a bola, você está muito mais próximo de fazer o gol. E quando encaixa e a finalização sai, é muito difícil. O Flamengo, às vezes, propõe o jogo, mas não finaliza tão bem, proporciona um contra-ataque, toma um golzinho, a coisa fica difícil. Aí vai o barata voa, né, Pascoal, que a gente fala, que às vezes toma um gol e sai de qualquer maneira, mas dessa vez os 4 zagueiros ficaram ali, os 2 volantes também, né, deram a segurança e não deram contra-ataque para o Grêmio. As chances do Grêmio foi quando o Everton Ribeiro errou no primeiro tempo um passe ali, o Soares quase que faz um golaço de Pelé, né, do meio campo. E quando o goleiro foi sair jogando, também deu a chance ali que o Vila Sante perdeu. No mais, o Flamengo atropelou, tomou conta do jogo, os números estão aí. E o Gabigol, o Gabriel às vezes cresce pode em jogo até desse perder mais tamanho, gols né, que o Djalma? Pedro. Mas o Gabigol é de uma entrega, de uma moral, ele levanta o time. Então, assim, ele inflama a torcida, ele irritou o Soares, ele é praticamente personagem. Impossível de sair. E com essa volta do Ontem, Bruno Henrique, ontem ele ficou na bica para tomar o cartão amarelo. Ele ficou na bica para tomar o cartão pendurados amarelo. em campo foi o único que não tomou. Ele sabia... O Gabriel. O Gabriel. Ele ficou na bica. Na bica para tomar o amarelo. Ele não fez a mesma coisa que ele fez lá no jogo contra o Atlético Paranaense, a comemoração? Ele correu pro lado de lá. Igual. Correu pro lado de lá, mas depois ele volta, né? Ele faz um devorteio, ele vai. Mas o Gabigol é um baita jogador, né? Aquele cartão amarelo lá na torcida do Atlético Paranaense, aquilo é ridículo. Isso é ridículo. O cara que deu o cartão amarelo é ridículo. E aí fica esse bate-bola. Ele ficou no bico para tomar o cartão amarelo, hein? E ainda quando acaba toda essa confusão, o árbitro vem e fala para ele, ó, conversa com ele. Olha lá. Aí vem o Luizito Soares para tirar satisfação. Thiago Maia, Varela, todo mundo tirando ele ali, ó. Para não tomar o cartão. É para não tomar o cartão. É porque na minha época, né, tinha presidente que descia e mandava o cara forçar o cartão vermelho, porque sabia que ia ter julgamento e ia ser liberado, né? É porque pelo terceiro amarelo ele ia ser suspenso. Tinha isso, né? Na sua época, em 96, mais ou menos? 7? 7? Não, 97, Palmeiras e Vasco, né? Final de Campeonato Brasileiro, lembra do Edmundo? Mas assim, não vou passarinhar não. O negócio é o seguinte, o Gabigol... Eu até ontem te mandei uma mensagem, Dani. Falei assim, aí você falou, pô, mas ele sofreu a falta. Sofreu a falta. Nesse lance aí, os caras foram violentos com ele. Mas ele irrita o adversário, o que você falou. Você vê que todo mundo vai em cima dele. Se é um outro jogador, se é o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, não tem esse tumulto. É o estilo Gabigol. Ele é um cara polêmico, ele é um cara que irrita o adversário, o estilo dele... Por isso ele é gigante, né? Porque além de jogar bem, ele é uma atração à parte no jogo, porque ele se envolve nesses lances, nessas polêmicas. Então faz parte da bola, do jogo isso dali. E ele foi malandro, porque ele levanta o braço e sai de perto. Eu até vou confidenciar, falei, ó, se eu sou o São Paulo, tira ele. Senão vai tomar cartão, tá distribuindo cartão. Já estava naquele momento do jogo que o Cláudio não estava mais com paciência. Ele foi paciente no início do jogo. Muitas faltas que ele até não deu, deixou o jogo correr, seguir. E depois, no final, ele começou a querer administrar com os cartões. Então, acho que o São Paulo, até nesse momento, percebe e tira o Gabigol, como tira outros jogadores também. Mas é o jeito Gabigol, por isso ele é esse ídolo, amado e odiado.
Agora, Mauro, você gosta muito das entrevistas pós-jogo, né? A gente está pensando aqui se o Grêmio tem chance de classificação. Óbvio que tem 90 minutos ainda para jogar. O Flamengo está com um pezinho lá na final por conta dos 2 gols construídos. Vamos ouvir o Renato, que eu quero ouvir o Mauro Naves na sequência para saber a opinião dele sobre esse Renato. É realista ou é derrotista, hein, Renato? Fala aí. Não, você colocou bem, e você vê que o Flamengo praticamente ele tem 2 times. Se você pegar o time reserva do Flamengo, que é difícil você ver quem é reserva e quem é titular, se você pegar os 2 times, separar os 22 jogadores do Flamengo, os 2 vão disputar títulos nas competições que disputarem. O elenco, eles formam o elenco justamente para chegar e ganhar. Não adianta ficar discutindo. O elenco é deles, o dinheiro é deles. Ficou difícil jogar. Você põe mais um Pedro aí, já são 5. Olha o time que você tá tendo, o Pedro também entrou. Ah, tem o Luiz Araújo para entrar ainda também? Você tem 6. Então dá para formar esse time só dos que estão ali de fora. Quer ver um negócio rapidinho, ó? Santos ou Rossi, Varela, Rodrigo Caio, Pablo ou Davi Luiz. Ou e aí você tem Ayrton Lucas. Aí você tem ali quem não começou jogando. Você tem o Pulgar que ficou fora, Alan que entrou durante o jogo. Você pode escolher Vitor Hugo ou Gerson. Gerson ainda, Tem o Matheus França e lá na frente você pode botar Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo. Então, até porque... Aí o Renato tem razão, como o Mauro está dizendo. Porque segundo time... Tem banco pro segundo time. Ainda tem banco pro segundo time e tal. Esse questionamento, o Flamengo só gosta desse tipo de competição, então deixa o time titular para isso. Se, não é o que o São Paulo falou isso, mas não é o que ele vai fazer. Mas se ele passar a achar que é isso mesmo, então eu vou fazer um outro time pro brasileiro. Aí ele faz, aí o Pedro é o centroavante, porque ele põe do lado o Luiz Araújo e o Cebolinha para cruzarem bola, porque aí é o Pedro, aí ele muda o jeito de jogar, mas é um baita do time que teria o Pedro de centroavante, enfim. Mas acho que ele não vai fazer isso e também os jogadores não concordam que o Flamengo escolhe o jogo e tal. Ele deu a entender isso. Achei, assim, o Renato muito realista, mais do que eu esperava, por isso que eu acho que o torcedor ficava assim. Porque, normalmente, ele percebeu ontem que podia ter sido 3 ou 4. Depois que sai o Kahneman, não sai o segundo gol, podia ter saído outro. O Pedro teve uma chance excepcional ali. O jogo podia ter acabado de vez mesmo. Mas normalmente o cara falou, tá difícil, mas aqui é Grêmio, nós vamos lá, não vamos jogar toalha não. Esse é sempre o discurso. Esses são 180 minutos, etc e tal. Então, nesse ponto, eu achei ele já que meio dizendo, gente, não adotou o discurso vamos ser realistas que não vai dar. O do Imortal. Ele não adotou esse discurso. O Grêmio já fez viradas muito épicas na vida, a gente sabe da história do Grêmio toda e tal. É difícil, Eu não sei se o Flamengo vai jogar tão bem como o segundo jogo. E o Grêmio, não vou dizer tão mal, se o Flamengo mas jogar desse mais. jeito os jogos daqui pra frente, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Sim, mas enfim, mas vai jogar sempre assim, não sei. Então tá ressonando o que eu disse, então agora vocês estão percebendo. Não, se jogar da maneira e com o empenho que jogou ontem... bom, pensei que só eu tinha percebido isso. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Eu percebi, o Renato percebeu. Vai pensando então, que é malandro. Fala aí, Pascoal e Tata aí, o Renato percebeu. O Renato dificilmente tem esse discurso de que não dá. É difícil. Muito difícil. E o discurso do Grêmio sempre é o discurso do imortal. O imortal está no hino do Grêmio, Sim. O imortal sempre aparece nessa hora. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. É aquilo. O Renato Gaúcho, ele surpreendeu, sim, na entrevista coletiva. Ele foi muito realista o seu tom, que ele disse que agora vamos focar no Brasileirão. Ficou muito difícil da classificação. O Flamengo tem 2 elencos, sei lá o quê, jogadores de muita qualidade. É aquilo. Eu tenho certeza que a torcida gremista não gostou, né? Do tom muito realista. Mas o Renato entende, ou até alguns torcedores do Grêmio entendem o quão difícil é o Grêmio conseguir reverter esse placar no Maracanã. Pode acontecer? Pode. É futebol, tudo pode acontecer. Mas é muito difícil. A cada 10 jogos e 20, 30 jogos entre Flamengo e Grêmio, com o Grêmio precisando reverter esse placar, vai acontecer uma vez. Então a probabilidade disso é muito pequena, mas existe essa possibilidade. Eu acho que o Grêmio teria que ir para o jogo da volta, né, tentando pensar nessa probabilidade de reverter o placar, né? Só que o Renato Gaúcho, ele deve ter pensado que
o Grêmio ele precisa fazer 2 gols para levar para os pênaltis e 3 para a classificação. Só que um dos problemas do Grêmio, um dos problemas que o Renato Gaúcho deve ter pensado é que preciso fazer 2 para pênalti, 3 gols para a classificação. Porém, eu não posso levar nenhum gol. O Flamengo, nos últimos jogos aí, dificilmente o Flamengo fica um jogo sem fazer gol, né? Se a gente pensar aqui bem rápido, qual foi o último jogo que o Flamengo não fez gol? O que veio na minha cabeça foi o 4-0 contra o Bragantino. Esse foi o último jogo que veio na minha cabeça rápido que o Flamengo não fez gol. Então é difícil o Grêmio fazer 2, 3 gols aí para avançar e... 3 para classificar e 2 para os pênaltis e não levar nenhum gol no Maracanã. É difícil, mas a situação do Grêmio está muito difícil e o Flamengo tá com a vida tranquila e agora pensando nos próximos jogos e Copa do Brasil daqui a 3 semanas, né? Eu digo que o Flamengo tá com um pezinho, sim, um pé já, na final da Copa do Brasil. Não é soberbo nem nada, é só a realidade. E o próprio técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, é realista em relação a esse assunto aí, né? Tamo junto. E a sua opinião? O Flamengo já tá na final ou tem que tomar cuidado ainda, né? Ou o próprio técnico Renato Gaúcho foi realista em relação a esse assunto aí? É isso aí, tamo junto. Deixa a tua opinião nos comentários. Valeu!